Amado Pai, nesta manhã que o Senhor nos concede, paramos tudo para começar o dia na Tua presença. Enquanto muitos iniciam correndo, cheios de preocupações, nós escolhemos algo diferente. Abrir o coração para ouvir a Tua voz e alinhar nossa vida com a Tua vontade. A Tua palavra nos lembra que o homem bem-aventurado não é aquele que segue as vozes deste mundo, mas aquele que caminha contigo, que encontra prazer na Tua lei e nela medita dia e noite. Senhor, nós não queremos viver como folhas levadas pelo vento, sem direção, sem raiz, sem firmeza. Queremos ser como árvores plantadas junto a rios de águas vivas, com raízes profundas, que não se abalam com a seca, que dão fruto no tempo certo e cujas folhas jamais murcham. Pai, nós sabemos que o mundo tenta nos seduzir com conselhos falsos, promessas vazias e caminhos fáceis. Mas hoje, declaramos que não vamos andar no conselho dos ímpios, nem nos deter no caminho dos pecadores, nem nos assentar na roda dos escarnecedores. Queremos escolher o caminho da vida, o caminho da obediência, o caminho da fé. Senhor, dá-nos discernimento para distinguir a Tua voz das vozes do engano. Que o Teu Espírito Santo seja a nossa bússola, o nosso guia, o nosso conselheiro fiel. Ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo quando for mais confortável ceder. Dá-nos coragem para levantar quando caímos, forças para resistir às tentações e humildade para reconhecer quando precisamos voltar para Ti, Pai. Que a Tua palavra não seja para nós apenas um livro, mas alimento diário, fonte de vida, carta de amor. Ensina-nos a meditar nela com prazer, a levá-la em nosso coração em cada passo do dia, a aplicá-la nas pequenas e grandes decisões. Que ela seja o nosso escudo contra a mentira, a nossa espada contra o mal, a nossa luz em meio às trevas, e que a nossa vida seja um reflexo da Tua graça. Que outros vejam em nós frutos de justiça, frutos de amor, frutos de fé. Que possamos ser testemunhas vivas de que o Senhor honra aqueles que o honram, sustenta aqueles que confiam e exalta aqueles que permanecem firmes no caminho da verdade. Senhor, amado, nós sabemos que a verdadeira felicidade não está nos aplausos, nem nas riquezas passageiras, nem no reconhecimento dos homens. A verdadeira bem-aventurança vem de Ti, de viver em Tua presença, de andar no caminho da justiça, de ter um coração alinhado com o Teu. Pai, quantas vezes nos sentimos tentados a buscar atalhos, a seguir o que parece mais fácil, a aceitar o que o mundo oferece. Mas hoje Te pedimos, fortalece nosso coração para escolher o caminho estreito, o caminho da cruz, o caminho que conduz à vida eterna. Ainda que seja difícil, ainda que poucos andem por ele, nós sabemos que esse é o caminho que vale a pena. Senhor, olha para cada pessoa que ora comigo agora. Tu sabes das suas dores, das suas batalhas, das suas necessidades. Tu conheces cada lágrima, cada suspiro, cada oração silenciosa feita na madrugada. Eu te peço, Pai, toca agora nessas vidas. Onde houver enfermidade, libera cura. Onde houver dívidas e falta, derrama provisão. Onde houver desânimo, sopra novo ânimo. Onde houver medo, enche de fé. Pai querido, nós não queremos ser como aqueles que apenas ouvem a Tua palavra, mas não a colocam em prática. Queremos ser como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vêm os ventos, vêm as tempestades, vêm as enchentes, mas a casa permanece firme porque está alicerçada em Ti. Senhor, firma os nossos passos na Tua rocha. Não permita que o inimigo nos derrube. Não permita que as provações nos façam desviar. Sabemos que os dias são maus, que muitos perderam a esperança, que o mundo vive em trevas. Mas Tu nos chamaste para sermos luz, que a nossa vida brilhe, não para a nossa glória, mas para que todos vejam as nossas obras e glorifiquem o Teu nome.
Pai, queremos ter raízes profundas, raízes que resistem ao tempo da seca. Ensina-nos a beber da fonte inesgotável, que é o Teu Espírito. Que não dependamos apenas de circunstâncias favoráveis para estar bem, mas que a nossa alegria venha de Ti. Que a nossa paz venha de Ti. Que a nossa força venha de Ti. Senhor, levanta homens e mulheres que sejam como árvores plantadas em cada família aqui representada. Que pais ensinem seus filhos a andar nos Teus caminhos. Que mães sejam colunas de oração em seus lares. Que jovens aprendam desde cedo a confiar em Ti, a fugir daquilo que não edifica, a buscar santidade. Que idosos sejam testemunho vivo da Tua fidelidade, contando às novas gerações que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pai, ajuda-nos a vencer o cansaço espiritual. Quantas vezes começamos cheios de fogo, mas com o tempo deixamos a chama apagar. Hoje pedimos, reacende em nós o primeiro amor, que a Tua palavra volte a ser doce, que a oração volte a ser prazer, que a comunhão contigo volte a ser o nosso maior tesouro. E, Senhor, queremos pedir também pela nossa nação. Olha para o nosso país, olha para os governantes, olha para o povo. Traz justiça onde há corrupção, traz paz onde há violência, traz esperança onde há desespero. Derrama um avivamento sobre a nossa terra. Começa em nós, começa em cada casa que ora agora. Que as ruas sejam alcançadas, que os lares sejam transformados, que vidas sejam libertas pelo poder do Teu nome. Pai, que cada palavra liberada hoje seja como semente em terra fértil. Que caia no coração e produza frutos duradouros. Que essa oração não seja apenas palavras, mas que seja vida, que seja transformação, que seja renovo. Pai eterno, em nome de Jesus, declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Todo laço do inimigo que tenta nos prender cai por terra. Agora, todo espírito de confusão, de derrota, de medo e de angústia perde sua força diante do Teu poder. Nós levantamos a voz e declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, que cada coração aqui seja revestido com a armadura espiritual. Coloca sobre nós o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, a couraça da justiça e as sandálias do Evangelho da paz. Que nada nos abale, que nada nos detenha, que nada nos tire da Tua presença. Pai, profetizamos sobre este dia, será um dia de vitória, será um dia de portas abertas, será um dia de respostas do céu. Aquilo que parecia impossível vai se tornar possível. Aquilo que estava travado vai se destravar. Aquilo que estava perdido vai ser restaurado. Declaramos que a saúde será restituída, que famílias serão unidas, que sonhos serão despertados novamente. Toda palavra de maldição lançada contra a nossa vida será quebrada e transformada em bênção. O Senhor é a nossa defesa, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso refúgio. Pai amado, levanta agora pessoas que estavam caídas. Toca naquele que já não acreditava mais. Levanta aquele que pensava em desistir. Fortalece aquele que já não tinha forças para orar. Que o Teu Espírito sopre sobre ossos secos e eles revivam. Que vidas adormecidas despertem. Que corações endurecidos sejam quebrantados. Que olhos cegos se abram para contemplar a Tua glória. Senhor, declaramos que cada lágrima derramada será regada em forma de colheita abundante. Nada será em vão. Cada noite escura dará lugar a uma manhã de alegria. Cada deserto dará lugar a uma fonte de águas vivas. Cada prova se tornará em testemunho para engrandecer o Teu nome. Pai, sabemos que quando o inimigo se levanta como corrente, o Teu Espírito levanta contra ele uma bandeira.
Por isso não temeremos, não retrocederemos, não desistiremos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E hoje, diante da tua presença, erguemos as mãos e declaramos: somos árvores plantadas junto ao rio, nossas raízes estão firmadas em ti, e por isso não seremos abalados. Daremos fruto em cada estação, nossas folhas não murcharão, e tudo quanto fizermos prosperará. Pai de poder, levantamos nossa voz contra toda obra maligna que tenta se levantar contra as famílias. Declaramos que lares serão restaurados, casamentos fortalecidos, filhos protegidos. Nenhuma seta do inimigo terá poder para destruir o que o Senhor estabeleceu. O sangue de Jesus cobre cada casa, cada vida, cada geração. Senhor, nós declaramos que cadeias espirituais estão sendo quebradas agora. Correntes de depressão, de ansiedade, de vícios, de opressão estão caindo por terra. Onde havia escuridão, entra a tua luz. Onde havia silêncio de dor, entra cântico de vitória. Onde havia prisão, as portas se abrem pelo teu poder. Nós profetizamos que este é o tempo do recomeço, o tempo da restituição, o tempo da honra. O que foi roubado será devolvido em dobro. O que foi fechado será aberto. O que foi enterrado será ressuscitado. Nada está perdido para aquele que confia no Senhor. Pai, nós nos erguemos como guerreiros da tua palavra. Não estamos sozinhos, porque os céus lutam por nós. Anjos do Senhor estão sendo liberados para batalhar a nosso favor. Cercados pelo exército celestial, não temos o que temer. Ainda que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós permaneceremos de pé, porque o Senhor é o nosso escudo e fortaleza. Declaramos que este é o dia em que as lágrimas se transformarão em risos, em que o luto se transformará em dança, em que a vergonha será trocada por dupla honra. Pai, nós rejeitamos toda mentira do inimigo e abraçamos a tua verdade. Somos filhos amados, escolhidos, separados para viver uma vida abundante. Senhor, levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito, que não se envergonham do Evangelho, que se levantam como colunas em meio à geração corrompida. Dá-nos ousadia para pregar, coragem para testemunhar, fé para permanecer firmes, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. E agora declaramos profeticamente sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada vida que ora conosco, haverá prosperidade, haverá saúde, haverá paz, haverá salvação. O inimigo não terá poder, porque o Senhor já decretou vitória. Deus Todo-Poderoso, erguemos um clamor de vitória nesta hora. Declaramos que muralhas estão caindo, portas de bronze estão sendo quebradas, correntes de ferro estão se desfazendo. O inimigo pensou que iria nos parar, mas hoje o Senhor levanta a nossa cabeça e nos faz marchar adiante como um exército invencível. Senhor, liberamos palavras de autoridade sobre nossa vida. Não somos vítimas, somos guerreiros. Não somos derrotados, somos mais que vencedores. Não estamos abandonados, estamos guardados pelas tuas mãos. Onde antes havia medo, agora haverá coragem. Onde antes havia derrota, agora haverá conquista. Onde antes havia silêncio, agora haverá cânticos de júbilo. Profetizamos que toda maldição hereditária perde o poder agora. As cadeias que prenderam gerações passadas não terão domínio sobre nós. Nós seremos a geração que rompe, que quebra ciclos de fracasso, que abre caminho de bênção para filhos e netos. O inimigo não terá herança na nossa casa, porque o Senhor já decretou vida e vida em abundância. Senhor, envia agora teus anjos guerreiros para cercar este lugar. Que nenhuma seta do maligno atravesse os muros, que o fogo do Espírito arda em volta de nós como muralha intransponível, que toda força contrária seja paralisada diante do teu nome poderoso. Declaramos que este é o tempo da colheita. O que
Foi semeado com lágrimas, será colhido com alegria. O que parecia perdido está sendo restaurado. O que parecia morto está sendo ressuscitado. O inimigo não pode parar aquilo que o Senhor começou, porque a tua palavra é fiel e nunca volta vazia. Pai, liberamos sobre este povo uma unção de conquista. Haverá avanço em áreas que estavam estagnadas. Haverá crescimento em áreas que estavam secas. Haverá vitória em territórios que pareciam impossíveis, não pela nossa força, não pelo nosso braço, mas pelo teu Espírito que habita em nós. E declaramos em alta voz: Satanás, tira as tuas mãos daquilo que pertence a Deus. A saúde pertence a Deus. A família pertence a Deus. As finanças pertencem a Deus. O futuro pertence a Deus. Nenhuma artimanha tua terá êxito, porque a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Senhor dos exércitos, nós erguemos um brado de fé nesta hora. Não olhamos para as circunstâncias, olhamos para o teu trono, porque sabemos que de lá vem a vitória. Declaramos que gigantes estão caindo, que fortalezas estão sendo derrubadas, que tudo aquilo que parecia intransponível está sendo colocado debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Pai, decretamos que nenhum plano do inimigo terá sucesso e contra os teus filhos. Toda palavra maldita lançada contra nós está sendo cancelada agora pelo sangue do Cordeiro. Nenhum feitiço, nenhuma inveja, nenhum levante espiritual pode resistir à autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Profetizamos que as portas do céu estão abertas sobre esta oração. Bênçãos estão sendo liberadas, milagres estão sendo enviados, respostas estão chegando. Onde antes havia silêncio, agora haverá voz do céu dizendo: este é o caminho, anda por ele. Senhor, levantamos agora uma geração de guerreiros e intercessores, homens e mulheres que não se curvam diante das pressões do mundo, jovens cheios do Espírito Santo, ousados que não se envergonham do Evangelho, crianças que crescerão conhecendo a tua verdade, famílias que serão faróis em meio à escuridão. Declaramos que este é o tempo de restituição. O inimigo roubou a paz, mas o Senhor devolve em dobro. O inimigo roubou as forças, mas o Senhor renova como águia. O inimigo roubou sonhos, mas o Senhor traz sonhos ainda maiores, porque os teus planos são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Pai, ergue agora muralhas de fogo em volta dos teus filhos. Que cada lar seja cercado pela tua presença. Que nenhuma enfermidade, nenhuma seta espiritual, nenhum acidente inesperado toque naqueles que confiam em ti. Revestidos com a tua glória, caminharemos seguros, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E agora declaramos em alta voz: este é o tempo da vitória. Este é o tempo da conquista, este é o tempo da colheita. Não haverá mais estagnação, não haverá mais atraso, não haverá mais prisão. Tudo aquilo que estava retido nos céus será liberado. Tudo aquilo que estava bloqueado será destravado, porque a mão poderosa do Senhor já se move a nosso favor. Deus poderoso, nesta hora erguemos um clamor que atravessa os céus. Declaramos que os portais da vitória estão abertos e que nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade poderá fechar o que o Senhor já decidiu abrir. Aquilo que parecia travado por anos, hoje se solta pelo poder da tua mão. Senhor, nós não aceitamos viver debaixo de cadeias espirituais. Declaramos liberdade sobre a mente, sobre o coração, sobre o corpo. Onde havia prisão, haverá libertação. Onde havia derrota, haverá triunfo. Onde havia silêncio de dor, haverá cântico de alegria. Nós profetizamos que famílias inteiras se levantarão para te servir. Lares que estavam destruídos serão reconstruídos. Corações divididos serão restaurados. O inimigo não terá espaço, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado.
E onde o sangue está, ali há proteção, ali há vida, ali há vitória. Pai, declaramos que este é o tempo da aceleração. O que demoraria anos, o Senhor fará em meses. O que parecia impossível será testemunho diante de muitos. O Senhor é Deus, que abre caminhos no deserto e faz rios brotarem em terra seca. Por isso, não viveremos mais de passado, porque o futuro já está em tuas mãos. Profetizamos que todo espírito de enfermidade será quebrado agora. Células doentes estão sendo restauradas. Ossos frágeis estão recebendo força. Corações cansados estão sendo renovados. Nada resiste ao poder da tua palavra quando ela é liberada com fé. Senhor, levantamos escudos de oração ao redor de cada vida que participa deste clamor. Que nenhuma flecha ardente do maligno encontre brecha. Que todo plano oculto de destruição seja frustrado. Que toda obra de feitiçaria, toda palavra de inveja, todo decreto de morte seja anulado agora pelo nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Pai, nós decretamos: o tempo da vergonha acabou, o tempo da humilhação acabou, o tempo da espera angustiante acabou. Este é o tempo da dupla honra, este é o tempo do avanço, este é o tempo do recomeço. O inimigo pensou que tinha vencido, mas o Senhor escreve uma nova história. E declaramos em uníssono: nós não recuaremos, não desistiremos, não voltaremos atrás. Seguiremos marchando, porque o Senhor vai adiante de nós como guerreiro valente. A vitória não é promessa distante, a vitória é realidade presente. Já podemos sentir o mover do teu Espírito, já podemos contemplar os sinais da tua glória. Pai amado, chegamos a este momento sabendo que o Senhor ouviu cada palavra, cada clamor, cada súplica levantada aqui. E mesmo que os nossos olhos ainda não vejam, já podemos sentir em nosso espírito que algo mudou, que algo foi destravado, que os céus já responderam. Declaramos que a partir de hoje a nossa vida não será a mesma. Caminharemos debaixo da tua luz, firmados na tua palavra, sustentados pela tua mão. Nenhum vento contrário será capaz de nos derrubar, porque nossas raízes estão profundas em ti. Seremos como árvores frutíferas que dão fruto em cada estação, e tudo quanto fizermos prosperará. Senhor, te entregamos o nosso amanhã. Não temeremos o futuro, porque sabemos quem o escreve. Não carregaremos mais o peso do passado, porque ele foi apagado pelo sangue de Jesus. Hoje decidimos viver no presente da tua graça, confiando que cada passo está seguro nas tuas mãos. Pai, pedimos que o Senhor coloque em nós uma unção de perseverança, que não desanimemos diante das lutas, que não retrocedamos diante dos gigantes, que não percamos a fé diante das tempestades, que possamos lembrar que o Senhor nunca nos abandona e que mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando a nosso favor. E agora, Senhor, levantamos um cântico de gratidão. Obrigado pela vida, obrigado pela família, obrigado pela saúde, obrigado pelo sustento, obrigado pela tua presença que nunca nos falta. Se tudo nos fosse tirado, ainda assim, teríamos a maior de todas as riquezas. Teríamos a ti, Senhor, e isso seria suficiente. Declaramos que saímos desta oração renovados, cheios de esperança, cheios de fé, prontos para enfrentar qualquer desafio. Declaramos que o inimigo não terá domínio, que a derrota não terá espaço, que o medo não terá poder. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso refúgio seguro. E, Pai, pedimos, continua conosco. Caminha ao nosso lado no trabalho, em casa, na rua, em cada decisão. Que a tua voz seja clara, que o teu Espírito seja nossa bússola, que a tua paz seja nosso abrigo. E quando a noite chegar, possamos deitar e descansar, sabendo que estamos guardados por ti. Por isso, terminamos esta oração não com um adeus, mas com um até já,
porque permaneceremos em comunhão contigo a cada instante. Que cada pessoa que orou agora receba um abraço do teu Espírito, sinta a tua presença e saiba que nunca mais caminhará sozinha. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado somente a ti, agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém, amém e amém.